principalmente o currículo dele, né? Ele é um paulista de Taubaté, confessou que tem 41 anos, é casado com a dona Roberta, padrasto da Júlia, pai do Pedro e do Miguel, né, Gustavo? Então, já tem uma turbinha boa aí, né? Ele é bacharel em Direito e Ciências Sociais pela Universidade de Taubaté, com MBA executivo pela Executiva Internacional em Gestão de Pessoas pela FGV e pela University of Tampa dos Estados Unidos. Ele é um executivo com 23 anos de experiência em gestão estratégica de recursos humanos, comunicação, relações institucionais, inovação, empreendedorismo, diversidade e inclusão. Atua na multinacional francesa Alstom, como eu já falei algumas vezes, desde 2001, e depois de exercer várias funções no Brasil e na América Latina, ele passou e assumiu agora em junho de 2020 a vice-presidência global de recursos humanos da Alstom Digital Mobility, que é uma unidade de negócios que desenvolve produtos e serviços e soluções digitais para transportes ferroviários e mobilidade urbana. Ele também é diretor da Divisão de Logística e Transporte do Departamento de Infraestrutura da Ciesp de São Paulo desde 2018 e recebeu alguns prêmios, inclusive o de Jovem Empreendedor do Estado de Rondônia, que é o AJE, Jovem de Rondônia, de 2011, e a personalidade RH da ABTD de Londrina, no Paraná, em 2019. Agora, o que a gente não tem aqui, e eu vou pedir licença para o Gustavo deixar eu falar um pouquinho, né? Por que a gente escolheu o Gustavo? Basicamente, pela forma que o Gustavo geralmente demonstra a aplicação de sua capacidade e abraça os seus desafios. Eu até cheguei a comentar com o Gustavo, que tem uma passagem de um filme chamado O Último Samurai, e que o Último Samurai era um cativo de um aldeia de samurais, e no momento que ele fez amizade lá com a pessoa que o aprisionou, essa pessoa perguntou para ele se ele acreditava em destino. E essa pessoa, em resposta, ele disse mais ou menos o seguinte: eu acredito que as pessoas, que a gente deve fazer o nosso melhor até que o nosso destino nos seja revelado. Então, essa eu acho que é uma história do Gustavo, porque eu nunca vi ninguém abraçar tanto as oportunidades e os desafios como ele, de uma maneira bastante genuína e sempre com muito sucesso naquilo que ele faz, né? Então, falando um pouco disso tudo, eu queria só fazer esse parênteses, Gustavo, e já passar agora para você, né? Você falando um pouco também de você, se eu esqueci alguma coisa, né? Legal, Celso. Muito obrigado pelas palavras, pela apresentação, pelo convite, né? Você sabe que eu sou um grande fã do seu trabalho e você me ajudou muito ao longo dessa minha jornada, que eu vou contar um pouco aqui hoje para essa plateia virtual, que eu aproveito para já agradecer a presença das pessoas que estão na live de hoje. Muito obrigado pela presença. Espero que a gente possa tirar boas provocações do dia de hoje. Celso, só complementando, eu acho que na minha biografia ficou faltando uma qualidade muito importante, que assim como você, eu sou um palestrino convicto, doente, torcedor doente do querido Palmeiras, né? Então a gente tem essa qualidade em comum também, né? Então, bom, a ideia é hoje trazer aqui provocações com base no meu testemunho de vida, né? De coisas que eu fiz ao longo da minha jornada. Quando a gente estava se preparando para fazer essa live, eu até contei essa breve história para você, Celso, que eu me lembrava do primeiro dia que eu pisei num escritório, na verdade foi numa fábrica, na cidade de Pindamonhangaba, uma indústria muito, muito importante que se chama Confab. E eu cheguei, isso foi em 1997, eu estava no segundo ano da faculdade de Direito, tinha 19 anos. Eu cheguei porque eu fui fazer estágio no departamento jurídico dessa empresa. E eu me lembro bem que quando eu cheguei, o advogado da área trabalhista que me recebeu, que eu faria estágio com ele, ele mostrou a minha mesa e tinha 2 pilhas de papéis bem grandes,
de documentos, de processos trabalhistas que deveriam ser arquivados nas pastas dos processos, né? E até então eu não tinha a mínima ideia do que me esperava, do que seria esse mundo das empresas, esse mundo corporativo, e eu tive essa experiência de chegar lá e ver essas pilhas de papéis em cima da mesa do departamento jurídico, e ele, logo pela manhã, ele vira para mim e fala: Gustavo, seu primeiro trabalho aqui vai ser arquivar esses documentos nessas pastas. E aquilo foi um grande choque para mim, né? Tanto que eu me recordo desse dia como se fosse hoje, né? Eu, no segundo ano da faculdade de Direito, cheio de sonho, acostumado a escutar a filosofia do direito, o direito canônico, que são aquelas ciências que a gente estuda no começo da faculdade de Direito, e de repente eu me deparo com um mundo muito real, de ter que arquivar documento nas pastas dos processos, né? Então isso foi muito marcante para mim. Então eu gosto de contar essa história e já fazer dessa história a transição para o primeiro slide, Celso, por favor, se você puder avançar. Primeiro, essa reflexão, né, que a gente conversou bastante, né? Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve, né? Isso é uma máxima. Então, naquele momento, realmente, aos 19 anos eu não estava sabendo para onde eu estava indo. Mas eu vou contar um pouco mais para frente que, na verdade, a vida e talvez as minhas atitudes me recolocaram no caminho de saber para onde eu estava indo. Então, se você puder passar o slide, Celso, claro. por favor. E só para dizer aqui, né? E como isso daqui já foi atribuído a Sêneca, que lá dos anos 4 antes de Cristo, depois a William Shakespeare, depois a Lewis Carroll, você também tem todo o direito de usá-la como se fosse sua, tá bom? Ok, vou fazer uma licença poética aqui. Ok. Bom, a primeira provocação que eu faço na minha introdução, se você puder passar um slide mais, por favor, Celso. Eu gosto muito de fazer essa provocação, né? O que a gente aprende na escola e o que o trabalho exige de nós, né? Eu sei que a gente tem uma plateia virtual que deve estar interagindo aí no chat. Então, o Celso acaba de me dizer aqui que ele vai oferecer coach e mentoria para quem acertar o que significa, ou qual o significado dessas palavras que estão na tela, né? O Alaga, o Cali, Javari, Juruá, Purus, Madeira, Tapajós e Xingu. Então, quem está interagindo com a gente no chat aí, acertar, vai ganhar uma mentoria especial aí, feita por alguém que o Celso vai escolher, eu não vou dizer quem, depois ele fala. Então, a Camila também está com a gente, ela deve estar olhando lá no chat. Deixa vocês pensarem um pouco. O que significa, qual o significado dessas palavras? Eu acho que você sabe, né, Celso? Eu sei, mas eu não vou falar, né? Então, tá bom. Aliás, a gente já sabe, né? Quem foi pescador sabe disso daqui. Então. Quem foi pescador sabe, exatamente. Bom, eu vivi 4 anos na cidade de Porto Velho, lá no começo da Amazônia. Para quem não sabe, Porto Velho é a capital de Rondônia, né? Eles ficam muito bravos, inclusive, porque tem muita confusão sobre Rondônia, Roraima, Boa Vista, Porto Velho. Mas eu morei em Porto Velho durante um tempo e relembrei que essas palavras, na verdade, são os afluentes da margem direita do rio Amazonas. E eu me lembro muito das aulas de geografia, que eu ficava tentando decorar esses afluentes e muitas outras coisas que, quando eu me deparei, quando eu cheguei no mundo do trabalho, eu percebi que não servia para muita coisa. Então, isso me fez relembrar essa história que eu contei, que eu estudava direito canônico, filosofia do direito, e quando eu cheguei no mundo real, eu tive que arquivar documentos nas pastas dos processos trabalhistas. Então, isso faz uma boa transição para o próximo bloco de ideias, Celso, se você puder passar, por favor. Né? E quando a gente compara o que a gente aprende na escola e o que a gente aprende na vida acadêmica, vamos dizer assim, é totalmente diferente daquilo que a gente precisa desenvolver no trabalho. A minha experiência ao longo desses vários anos trabalhando no mundo corporativo, elas me remetem muito mais às habilidades que eu aprendi e que eu fui conhecer depois que eu comecei a trabalhar do que efetivamente aquilo que eu vi na escola. Então, isso é um relato e eu acho que pode acontecer com muita gente, né? Dificilmente você vai encontrar uma atividade escolar que te desenvolva capacidades como priorização e gestão do tempo, empreendedorismo, né? A capacidade de empreender
de construir boas coisas, a meritocracia, né? A gente passa, e eu fui um aluno assim, que eu passava a vida inteira atrás da média e não atrás da meritocracia. Então, a gente quando estuda, a gente quer simplesmente tirar e ficar lá dentro da média para poder passar de ano. E não, dificilmente no Brasil a gente tem esse incentivo para que a gente possa fazer o melhor que a gente puder. O trabalho em equipe, colaboração, né? A gente percebe que no mundo corporativo, qualquer que seja a atividade que você vai desenvolver, existe uma etapa antes, uma etapa durante, uma etapa depois, que normalmente são desenvolvidas em equipe. Então, trabalho em equipe, capacidade de colaboração genuína, né? Também é uma habilidade que é demandada quando a gente chega no mundo do trabalho. Educação financeira, então, saber ler números, entender um pouco de balanço, entender um pouco dos números que estão por trás daquela organização, daquela empresa ou daquele empreendimento. A oratória, falar em público, saber como se comunicar, essa capacidade de transmitir suas ideias, transmitir os seus as informações sobre o seu projeto, isso é muito importante. Vendas, né? A gente passa o tempo todo vendendo, seja a venda de uma ideia, seja a venda de um produto, seja a venda de um serviço, né? Seja a venda do seu potencial, quando você está, por exemplo, num processo de seleção, ou quando você está num processo por exemplo, de aproveitamento de uma oportunidade dentro da empresa que você trabalha, na verdade você está vendendo o seu potencial, né? Como empregado ou como empreendedor, e também a capacidade de liderança. Então, essa provocação eu faço, que para mim é bastante marcante daquilo, quando eu comparo aquilo que eu estudei com aquilo que eu tive que fazer quando eu comecei no mundo corporativo. Então, eu deixo essa provocação, e como o Celso disse, né, eu tenho 2 filhos, uma enteada, eu procuro lembrar disso sempre quando eu estou conversando com eles, né, de tentar trazê-los para essa realidade que vai ser exigida deles lá na frente. Então, essa é a primeira provocação. Celso, você pode passar, por favor? Bom, e aí a gente tem um outro conjunto de expressões, que, na verdade, isso durante muito tempo foi estudado como a regra do chá, né, que é a abreviação de conhecimento, habilidade e atitude. E eu trago essa pergunta bastante provocativa, né? O que de fato importa? É aquilo que você conhece? É aquilo que você sabe fazer? Ou são suas atitudes e seu comportamento? Então, para mim, quando eu olho para isso, eu não consigo separar, né? Isso tem que ser algo integral. Isso tem que ser algo balanceado. Então, é o conjunto balanceado, né? Como né? Eu gosto muito de futebol e a gente vê muito jogador de futebol dizendo que o time tem que estar coeso, né? Então, é muito isso, né? Os conhecimentos, o seu conjunto de conhecimentos, habilidades, as suas atitudes, elas devem funcionar de forma coesa, de forma fluida, balanceada principalmente. Não adianta você saber algo se você não sabe fazer algo ou se você não tem a atitude de ir lá e fazer. Então, quando respondendo, né, dentro do meu ponto de vista, não é nada acadêmico, e sim por experiência e por muita reflexão sobre o que me trouxe até aqui, quando eu penso no que de fato importa, a resposta a essa pergunta que me vem assim é geralmente a busca pelo equilíbrio, pelo bom balanço entre aquilo que eu sei fazer e quais são as minhas atitudes. Eu tenho que olhar para esse repertório de forma integral. Então, é bastante importante para quem está buscando evolução, buscando crescimento profissional, seja no mundo corporativo ou seja através do empreendedorismo, buscar esse balanceamento entre esses 3 conjuntos de coisas importantes. E aqui, né, hoje em dia existe uma discussão bastante interessante, e nas lives, na internet, nas publicações especializadas,
a gente vê muito a expressão, né? E o futuro do trabalho? Como vai ser o futuro do trabalho? Eu não sei como vai ser o futuro do trabalho, né? Se eu soubesse, eu acho que eu seria um ser humano muito privilegiado. Eu não sei, mas eu sei que 1/3 das habilidades que são consideradas importantes, elas vão se transformar, elas vão mudar. Isso em razão da velocidade com que a tecnologia avança, a internet das coisas, a digitalização, a robotização. Então, alguns fatores me levam a acreditar nesse estudo feito pelo Fórum Econômico Mundial de 2019, do ano passado, que falou muito sobre habilidades do futuro, né? E realmente, a grande capacidade, o X da questão, né? A sacada aqui, ela está no fato de você compreender que pelo menos 1/3 daquilo que você sabe hoje, você pode jogar fora, desaprender, para poder reaprender de novo, porque amanhã ele não vai te servir mais. Então, eu acho que o caminho para você enfrentar esse desconhecido é você ter uma mentalidade flexível e aberta para o novo e para entender as transformações que acontecem o tempo todo, né? Hoje se fala muito do mundo VUCA, né? De toda essa incerteza, de toda essa instabilidade, de toda essa movimentação global que acontece o tempo todo por fatores diversos. A grande questão para você preencher esse 1/3 daquilo que são aquele 1/3 do seu conjunto de habilidades que vão ser exigidas lá na frente é você estar aberto e flexível para aprender. Desaprender o que você aprendeu, desconstruir o que você construiu, reaprender e reconstruir. Então, essa é a reflexão que eu deixo quando eu olho para essa questão do futuro do trabalho. Bom, e aí, assim, né? Aqui eu vou fazer até uma provocação, né? Eu gosto muito de noticiário da TV, né? Sou um grande consumidor de canais de notícias como Globo News, CNN. Eu gosto desse tipo de programa. Gosto desses debates que hoje são bastante comuns na televisão. E a gente, quando olha os jornalistas falando, os colunistas, os articulistas, estão todos eles com aquelas bibliotecas maravilhosas na parte de trás, né? Eu aqui estou no escritório da minha casa, tem uma parede branca aqui, não tem uma biblioteca. Meus livros estão espalhados aqui pelo escritório. Mas a gente vê aquelas bibliotecas maravilhosas, né? Todo aquele conhecimento ali presente e disponível, né? E a gente sabe que o saber ele é fundamental. O saber é o princípio de tudo, né? Então você saber é fundamental. O conhecimento ele deve ser buscado o tempo todo, né? Eu acho que deve ser uma busca, inclusive obsessiva pelo conhecimento, mas ele tem um alcance limitado. Saber por saber não adianta muita coisa, né? Então, quando eu cheguei lá no meu início da minha carreira, sabendo direito romano, eu me deparei que aquele saber não adiantava para aquilo que eu precisava fazer. Então, eu tive que aprender por experiência, através da experimentação, saber fazer aquilo que era preciso, saber fazer aquilo que a minha atividade, né, desde o princípio, quando eu comecei como esse estagiário na área do departamento jurídico de uma empresa, eu não sabia como as coisas aconteciam, o que eu devia fazer. Então, de repente, eu tive que aprender a ser um preposto, eu tive que aprender a ser um preposto, um representante da empresa num litígio trabalhista, eu tive que aprender a fazer a preparação de uma defesa e alimentar os advogados que cuidavam da defesa. Tive que aprender a fazer tudo isso, coisas que ali na Universidade de Direito eu não tinha contato, né? Mas aí, só saber fazer também não adiantou. Também não adiantava. Eu precisava ter a atitude de ir lá e fazer. Então, essa trinca, né, esse triunvirato, ele é fundamental. Então, o conhecimento, ele é a base de tudo e ele tem que ser uma busca obsessiva, mas você desenvolver a sua habilidade para saber como colocar em prática e como concretizar aquele conhecimento é fundamental. Mas aí você também precisa ter a boa atitude, né? Voltando a falar um pouco de futebol,
né? A gente conhece jogadores que sabem como fazer um posicionamento tático, que sabem que tem bastante habilidade com a bola no pé, mas ali falta um pouco a vontade, a atitude de fazer. Então, trazendo isso para o mundo corporativo, e a minha história me diz muito disso, né? Daquilo que eu sabia, daquilo que eu aprendi a fazer e daquilo que eu tive a boa atitude de ir lá e fazer. E aí me orgulha bastante que eu tenho contato com outros países, com pessoas de outras nacionalidades, outras culturas, né? E uma das coisas que eu sempre gosto de perguntar quando eu estou conversando com alguém de outro país é assim, olha, o que você acha dos brasileiros? Qual é a impressão que você tem dos brasileiros? E a resposta, na maioria das vezes, é sempre a mesma. O brasileiro, ele é bom para fazer as coisas. Isso é uma coisa que me orgulha muito quando eu escuto, né? Saber que as pessoas do nosso país, elas são reconhecidas pelas atitudes, né? Por não rejeitar trabalho, por não recusar fazer aquele trabalho. Então, na nossa cultura, eu acho até bastante interessante isso, né? Quando você vai para um trabalho novo, seja porque você acabou de ser recrutado, ou seja porque você acabou de ser promovido, no Brasil não existe muito essa cultura de você pedir a descrição de cargo. Não, me dá a descrição de cargo. Eu quero saber se aquilo que eu tenho que fazer realmente está aqui no que foi contratado, né? Isso nem faz parte dos contratos de trabalho no Brasil. Então, eu acho que o brasileiro tem bastante essa característica de querer fazer. E essa é a provocação que eu trago aqui nesse slide, né? Então, a gente tem que realmente conhecer, desenvolver a habilidade para concretizar e ter a boa vontade e a boa atitude de ir lá e fazer. E nunca esquecer que a experiência e o experimentar é fundamental nesse sentido. Bom, também eu não poderia deixar de falar, né, das habilidades essenciais. Eu sou, né, na minha profissão, no meu dia a dia, uma das coisas que eu passo a maior parte do tempo fazendo é tentando entender se uma determinada pessoa tem habilidades, né? Porque basicamente dentro da área de recursos humanos, simplificando o que a gente precisa fazer, a gente precisa ter as pessoas certas, no lugar certo, no tempo certo, ao custo certo, né? Então basicamente é isso, né? E parte do meu dia a dia é fazer esse cruzamento entre o que é requerido daquela função, daquele posto, daquela atividade, cruzando com as habilidades que as pessoas têm. Então, muito se fala aqui, dá para fazer uma live para cada uma das infinitas habilidades que são requeridas, mas eu gosto dessas 5 e tive aí a ajuda do Celso na sexta. Vou dar o crédito para o Celso, que quando a gente discutia um pouco isso, ele também falava dessa número 6, mas eu vou passar rapidamente por cada uma. Então, a primeira é a capacidade de solucionar problema complexo. E aqui tem a ver também com a digitalização, com a mudança frenética das coisas, né? Então, assim, cada vez mais aquela atividade, desde sempre, desde a Revolução Industrial, o que se buscou foi trocar o trabalho braçal, o trabalho operacional, por máquinas, por robôs e agora por softwares. Então, cabe ao ser humano, cabe às pessoas, essa habilidade de solucionar problemas complexos que normalmente uma máquina, um robô, um software, ele não é capaz de fazer. Então, é uma habilidade que eu considero e eu julgo essencial, né? A gente vive buscando pessoas que são capazes de solucionar problemas complexos. O pensamento crítico, né? Então, é você receber uma informação e conseguir depurar aquela informação, trazer essa informação para o seu pensamento e ser bastante crítico com aquilo que você escuta, com o que você vê, aquilo que você lê. Mais e mais, né, com essa quantidade de informação que a gente tem disponível às mãos hoje, a gente precisa ter esse pensamento crítico, né? Eu tenho ainda um grande amigo que fala sempre que a gente contrata as pessoas pelo cérebro, né? A gente contrata o cérebro das pessoas, e contratar o cérebro e pagar o cérebro significa pagar por pensamento crítico. Então a gente busca bastante pessoas que são capazes de pensar criticamente. A criatividade, né, também nem tudo pode ser metodizado, nem tudo pode ser processualizado. Então muitas vezes a criatividade ela é essencial para você otimizar algo dentro do seu negócio, dentro da sua empresa ou para resolver algum problema. Aqui trago também uma palavra que hoje é chamada de resiliência. Ela é parte
do que a gente chama aí do conjunto de inteligências emocionais. A resiliência é uma delas. Ela traz referência da engenharia de materiais, né? Isso que é sobre resiliência, é sobre um material que deforma, mas volta ao seu estado anterior sem quebrar. E a gente faz esse paralelo com as emoções, né? Então, uma pessoa resiliente é uma pessoa que realmente consegue passar pelos processos de deformidade emocional e voltar ao seu eu tranquilo, sem grandes problemas, né? Então, essa resiliência é importante, até porque o mundo hoje funciona em rede, está todo mundo conectado, lidar com pessoas não é fácil. Os problemas, geralmente, eles acontecem nos contatos entre pessoas, e ter resiliência é fundamental. O quinto item é a fluência digital, né? A pandemia, ela escancara, né? Hoje, se a pessoa não sabe utilizar minimamente uma ferramenta digital, provavelmente ela não vai conseguir fazer o trabalho de casa, o trabalho remoto e muitas outras coisas, né? A fluência digital hoje é fundamental. E o sexto, e aí, Celso, por favor, me complemente, a capacidade de influenciar pessoas por um propósito maior, né? Você conseguir trazer seguidores para o seu lado é uma capacidade que a gente busca sempre nas pessoas. Verdade. Isso saiu da nossa conversa de ontem, né? Que a gente estava falando que parece que quando a gente olha a história dos últimos milênios, né? Havia um momento que o ser humano fazia tudo com as suas próprias mãos. Depois ele começou a agregar ferramentas, até que chegou a um ponto de usar tecnologia para ajudá-lo a fazer melhor as coisas. Chegou um outro momento que até que uma grande parte da tecnologia, ela precisa que o homem a ajude a ser eficiente, né? E nós já estamos chegando num ponto onde a tecnologia, em muitos casos, ela não necessita da interferência do homem e ela é muito mais eficiente do que do que o homem um dia sonhou ser. Ou seja, estamos substituindo a inteligência por uma inteligência artificial. Existem também outros pensadores que estão dizendo o seguinte: então, o que vai sobrar para o ser humano? A gente pensa muito no processo de desenvolvimento da consciência. Consciência é algo que o ser humano ainda vai continuar portando em todas as relações, fazendo com que haja uma integração muito eficiente entre tecnologia e pessoas. Então, a inteligência da tecnologia e a consciência das pessoas para um bem maior, né? Então, trazer as pessoas para este propósito maior, eu acho que é um dos pré-requisitos mais importantes de um líder, não só agora, mas para o futuro também, né? Quer dizer, não é só... Tem muita gente que passa por aquele processo de que agora mudou, vamos dizer, de repente, a automatização do processo de telefonia tirou muitos empregos. Não, não tirou emprego, ela mudou o emprego das pessoas. É isso que a gente precisa entender, né? Ou seja, permite ao ser humano um maior desenvolvimento das suas capacidades mentais de uma aplicação mais justa dessa grande competência que é o cérebro humano, né? Então, por isso que a gente falou dessa capacidade de influenciar pessoas para um propósito maior. Levar as pessoas a acreditarem que nós realmente estamos indo para um mundo melhor, sem que haja riscos nas interações de trabalho, né? Perfeito, muito bem colocado, Celso. É isso mesmo. E eu costumo fazer uma brincadeira, né, que o futuro da minha profissão, ela vai continuar sendo RH, né? Só que em vez de recursos humanos, a gente vai mudar o nome para robôs e humanos, né? Vai continuar sendo RH, mas com uma outra definição agora. Uma outra definição, né? Por favor, Celso, você pode seguir. Vamos lá. E mais um, né? Bom, criar uma visão de futuro, né? Então, assim, obviamente que quando a gente começa a carreira, é difícil você ter uma visão, né? Mas eu costumo dizer que a gente tem que definir esse propósito, né? A gente tem que, assim, de uma forma abrangente, colocar um destino, né, para a nossa vida profissional, né? E ele, obviamente, que não é algo definido. Ele vai muito além de um cargo, um título, uma atribuição. Então, a gente não consegue, dificilmente você vai conseguir, a não ser que nos serviços públicos, né, que você faz aqui no Brasil, você faz por concurso. Então, né, eu falo isso porque quando eu comecei a fazer a universidade
de direito, muita gente olhava, não, eu quero ser um promotor público, eu quero ser um juiz, um delegado, algo assim, aí é mais fácil você estabelecer. Mas quando você parte para o empreendedorismo, quando você parte para o mundo corporativo, é muito difícil você escolher um título-alvo, porque isso muda, isso é dinâmico. Mas quando eu falo de propósito, eu estou falando de algo um pouco maior, né? Eu falo de algo que... Aonde você quer chegar, né? Aquela pergunta clássica, né? Onde que você quer estar lá quando você estiver no meio, no final da sua carreira? Então, eu acho que é isso que eu convido as pessoas a fazerem, né? Essa definição de uma visão, de um propósito. E um propósito é algo também que não abrange só aonde você quer chegar, mas ele também é carregado de valores, ele é carregado de comportamentos, né? O propósito vai um pouco além de uma definição somente, né? Ele também tem a ver com a forma como você vai proceder. Então, essa definição de propósito ela é fundamental. A gente, de novo, voltando na frase lá que já foi atribuída a diversos pensadores, e a gente está usando ela aqui novamente, você tem que saber para onde você está indo. Senão, o gato vai te sorrir e você vai se perder. Defina esse propósito. Ele é fundamental. E fazendo um pouco do testemunho aqui da minha carreira, eu defini esse propósito quando eu comecei, que eu fiz essa, vamos dizer, migração da área jurídica para a área de RH. Eu fiz isso 8 meses depois de fazer estágio no departamento jurídico. Eu fui substituir uma pessoa no departamento pessoal dessa empresa e ela estava indo de licença maternidade, eu a substituí. E naquele momento eu consegui definir ali o meu propósito. E eu fui um privilegiado porque eu descobri algo que eu gostava, que eu me conectei, que é a área de recursos humanos, gestão de pessoas. E dali eu consegui definir o meu propósito e seguir em frente. E foi assim na minha carreira. Uma pergunta que é fundamental também é como você deseja seguir a sua vida profissional, se é por empreendimento, se é por o mundo corporativo, os dois. É possível fazer das duas formas, né? Eu sempre me considerei e busco isso em pessoas e sempre está falando sobre esse intraempreendedorismo que existe dentro das empresas, né? A gente pode empreender sim no mundo corporativo. Eu poderia falar aqui vários exemplos de empreendimentos que eu já fiz dentro da minha vida, da minha carreira, e vi muita gente fazer. E aí, esse propósito lá na frente, né? Você precisa pensar se você vai querer ser recompensado pelas horas que você se dedicou pelo resultado da sua obra, né? O trabalho ele tem que trazer algo mais do que uma compensação financeira. Isso é fundamental. E dentro dessa série de webinars que o Celso está fazendo, dentro da série P Íntegra, ele está trazendo temas muito interessantes, né? Que tem muito mais a ver com uma recompensa mais ampla do que simplesmente... E aí eu incluo, Celso, a felicidade e o bem-estar que a gente deve levar junto com o desenvolvimento da carreira, que a recompensação ela não pode ser só financeira. E eu digo que toda vez que a gente consegue realizar alguma coisa, que a gente consegue ver o resultado da nossa obra, é uma sensação muito boa. E se você me permitir, Gustavo, desde ontem a gente estava conversando também, né? Que o propósito de cada pessoa ele pode variar de dimensão, né? Quer dizer, você pode ter o mesmo propósito, usando aquele teu exemplo do futebol. Tem gente que tem o propósito de jogar uma vez no Maracanã, tem gente que tem o propósito de ganhar um campeonato, tem gente que gosta, que tem o propósito de transformar o futebol para uma arte que ainda não se conheceu até agora. Então, o propósito ele também tem dimensões diferentes por cada pessoa. E aqui, quando você fala da espera, né, ou seja, o que você espera ser recompensado, normalmente, quando a gente descobre qual é o nosso propósito e a gente tem a recompensa para seguir mantendo a vida, né, ou seja, aquelas coisas transacionais de você comer, viver, se educar, ter saúde e tudo mais, existe um retorno sobre o investimento que é um pouco mais amplo do que isso, né? Quer dizer, é o retorno de investimento sobre a realização daquilo que você realmente provocou. E também a gente não exclui aquilo que muita gente conseguiu realizar muita coisa sem que tivesse descoberto o seu propósito. Até comentei com o Gustavo ontem que eu vi um filme francês aí, eu vi 5 minutos do filme, mas teve uma frase que me marcou, né? Que o grande momento do ser humano é quando ele descobre qual é o seu real propósito.
ainda que isso, muitas vezes, seja uma obra do acaso, né? Mas, assim, procurar o retorno sobre o investimento que leve a essa realização é fundamental, né, Gustavo? Sem dúvida, Celso. Isso faz parte de todo esse debate que você vem trazendo de forma brilhante sobre felicidade no trabalho e sobre bem-estar, né? Isso faz parte do pacote de recompensas, com certeza. Muito bem colocado. Então, na sequência, a gente vai falar um pouco sobre aproveitar as oportunidades, né? Eu acho que aqui tem dicas muito valiosas, né, para quem está na plateia virtual, que uma das coisas que as pessoas fazem, na minha opinião, fazem de forma, eu diria, mal feita ou equivocada, é que muita gente espera que as coisas aconteçam na vida e que as coisas aconteçam, né? Assim, eu me trabalho, eu me dedico, eu espero um dia ser reconhecido pela empresa, né? Eu faço, me dedico, espero um dia ser recompensado com o retorno do meu empreendimento. E muitas vezes, só isso não adianta. Muitas vezes isso é até um caminho para a frustração. Porque aproveitar a oportunidade, para mim, ela tem a ver com fazer o networking, que é você estar em contato com as pessoas, né? É você comunicar os seus planos. Isso tem tudo a ver com aproveitar a oportunidade. Todas as vezes que eu tive alguma mudança interessante na minha carreira, ela foi porque eu, de alguma forma, deixei isso claro. Porque eu pedi para que isso acontecesse. Eu tentei, na maioria das vezes, gerenciar e ser o timoneiro da minha carreira. Então, isso é muito importante. Então, eu trago aqui dicas bem práticas, assim, né? O que você aprendeu a fazer nos últimos tempos, né? Então, isso é importante. Se você não aprendeu nada, tem algum problema, né? O que você aprendeu de novo? Né? Volto e faço a conexão com aquele 1/3 das habilidades que elas vão ser desnecessárias no ano que vem, né? Então, você precisa aprender algo novo para preencher esse 1/3 de coisas e habilidades que vão deixar de ser importantes. Como anda a sua rede de relacionamento? Essa palavra da moda. Fundamental. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Tem até um ditado que diz: se você quer ir rápido, vai sozinho; se você quer ir longe, vai com alguém. Isso diz tudo sobre o networking, né? E para mim o networking, por exemplo, eu até faço um breve relato aqui. Eu tô nessa live hoje com o Celso porque o Celso é uma pessoa que a gente faz networking um com o outro. E a gente está o tempo todo procurando se ajudar, a gente está o tempo todo procurando trocar experiências e estabelecer essa relação rica, essa relação de valor. Então, para mim, fica a dica, né? Cuidar do seu networking não é ter 10 mil conexões no LinkedIn. Cuidar do seu networking é realmente criar o hábito e ter e manter na sua agenda conversas de valor com pessoas que você pode ajudar e que podem te ajudar. Esse, para mim, é o fundamento do networking. Quero falar também aqui uma pergunta, né, se vocês conhecem o princípio da frequência, sequência e relevância das conversas de valor. Isso aqui é uma técnicazinha muito simples, mas muito eficiente, tá, gente? Para quem não conhece, então, quando você quer estabelecer um contato com qualquer pessoa, quando você quer fazer, quando você quer fazer o seu networking funcionar, você tem que estabelecer na comunicação com a outra pessoa uma comunicação frequente, que tenha uma sequência de assuntos e que tenha relevância. Então, eu até brinco, né? Eu e o Celso, a gente almoçou junto muitas vezes. E a cada almoço parecia uma continuidade do almoço anterior. Porque a gente utilizava esse princípio da frequência, da sequência e da relevância para manter conversas de valor. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. E também, né, isso já foi dito por muita gente, mas é sempre bom lembrar, né? Muitas vezes a gente ignora o óbvio, que as oportunidades não esperam você estar preparado, elas simplesmente aparecem. Então, esteja preparado. Bom, ajuste de planos, né? Aqui eu gosto muito dessa expressão, né? A evolução profissional, ela não ocorre como se fosse uma reta ascendente. A gente não cresce em linha reta. A gente cresce em forma de zigue-zague, eu diria, né? Erros e fracassos fazem parte. A gente vai errar, a gente vai fracassar. E para mim o problema não está em errar ou fracassar, o problema está no tempo que você fica dentro do ciclo de erro, de fracasso.
Então, é uma habilidade, né? Ajustar o plano, né? Você errou, você fracassou, você ajustar rapidamente e sair daquele ciclo de erro, o ciclo de fracasso, isso faz muita diferença. Os seus planos, eles devem ser ajustados o tempo todo, porque é tudo muito dinâmico, seja no empreendedorismo, seja no mundo corporativo. Então, esse plano ele deve ser comunicado e conhecido por quem tem potencial para comprá-lo. Então, você é um produto, né? Você é profissional, você é empreendedor, você é um produto. E você deve ter um processo de venda muito bem feito. E você não consegue fazer um processo bem feito de venda se você não deixar com que os seus planos, fazer com que os seus planos sejam conhecidos por quem pode comprá-lo. Então, invista bastante tempo na comunicação dos seus planos. Fundamental, aqui a dica mesmo para assim, anotar e fazer. Tenha um mentor, ou vários mentores, né? Eu tive o privilégio de ter vários mentores na minha vida e pessoas por quem eu tenho uma gratidão enorme. O Celso Pegorin é um deles. E muitas vezes na minha vida eu tive dúvidas, eu errei ou eu fracassei e eu precisava conversar com alguém que pudesse me ajudar a levantar. Então aqui te faço um agradecimento público, Celso, e muitas vezes você estendeu a mão para mim quando eu precisei, fazendo mentoria, fazendo coach, e isso foi muito bom, né? Em seu nome aí eu agradeço a todo mundo que de certa forma me ajudou na minha jornada como mentor. Isso é fundamental. Tenha pessoas com que você possa conversar e você possa debater os seus planos. Bom, a criação de valor, aqui, né, existe uma máxima na qual eu concordo, né, que a sua carreira é o resultado do que você entregou ao longo do tempo. Então, a gente é aquilo que a gente é na vida profissional, aquilo que a gente realmente entrega. Uma forma de pensar é você pensar no seu processo de entrega e no seu processo de gerar resultado no tempo. Então, eu gosto muito de fazer a transição do que eu chamo de transição do dia 30, o último dia do mês quando eu recebo o meu salário. Então, se eu recebi meu salário no dia 30, né, o dia 30 chegando, 30 de agosto, então eu vou receber meu salário de agosto, ali vai estar fechado o meu mês. Eu fui mantido no emprego porque o que eu entreguei até ali, a empresa que eu trabalho, ela decidiu comprar. Mas a minha recompensação futura, ela vem ou ela é baseada no meu potencial. Então a empresa ela te paga pelo que você já fez e vai te pagar mais ou vai te pagar melhor. Quando eu falo pagar, não é só economicamente, tá? Estou usando aqui a parte do salário porque fica mais fácil ilustrar, mas o reconhecimento e a recompensação, ela sempre vem de uma aposta ou de uma perspectiva de futuro. Então, o que você fez até hoje te trouxe até aqui, mas a empresa ela vai te promover ou ela vai te recrutar por aquilo que ela acredita que você pode entregar. Você quer fazer algum comentário sobre isso? Sim, lembra que a gente estava conversando ontem, né? Me passou pela cabeça que, na verdade, o seu futuro, aquilo que você projeta, é um exercício de fé que as pessoas depositam em você. Ou seja, é uma convicção inabalável sobre eventos futuros baseado em eventos passados, ainda que uma coisa não tenha diretamente relacionamento com a outra. Então, o exercício de fé é aquela capacidade que as pessoas têm de olhar para você e ver que você, até agora, você respondeu e você tem a capacidade de empreender coisas maiores, voos maiores, como diriam em outras épocas, né? Então, é um exercício de fé. E alimentar a fé das pessoas naquilo que você é capaz de fazer é que é o exercício fundamental de influência. Perfeito. Eu acho que muito bem colocado, né? Primeiro é a fé em si mesmo, né? A fé naquilo que você fez, que te trouxe até aqui, e a transmissão dessa fé para quem está comprando o seu empreendimento ou comprando o seu tempo através do salário e das outras recompensações. Importante também nessa questão da criação de valor, né? Atitudes e comportamentos são parte do resultado daquilo que você entrega. Então, eu vi e presenciei inúmeras vezes na minha carreira
pessoas brilhantes com uma alta capacidade de entrega, mas que traziam problemas nas relações humanas. Problemas de comportamento, problemas de atitude, que acabavam deteriorando tudo aquilo que ela entregava de concreto. Então, não esqueça disso, né? Cada dia mais, atitudes e comportamentos são olhados, são monitorados e são vistos como parte do pacote de valor que você cria dentro da sua empresa ou do seu empreendimento. E uma última dica aí, né? Uma provocação fundamental, na minha opinião, é que se você não sabe explicar como o seu trabalho ele gera resultado e valor para a empresa ou para o seu negócio, você tem um problema muito grande. Reflita sobre isso. É importante você ser capaz de explicar e convencer e transmitir a fé de que o seu trabalho e aquilo que você faz gera resultado. Já caminhando para o fim, né, Celso? Então, aqui eu trago uma ilustração, um quadro, né, que na linha de baixo, isso é um resumo de um pouco daquilo que a gente falou até agora, né? Eu gosto bastante de ilustrar, que isso ajuda o meu modelo mental. Então, eu tenho esse gráfico, ou esse quadro comigo, né? Que o meu propósito, né, eu não falei muito, mas é ter um sucesso profissional dentro daquilo que eu considero sucesso. Então, esse é o meu propósito que eu estabeleci lá atrás e venho perseguindo até hoje, né? Então, na linha de baixo, é muito aquilo que eu falei sobre o saber fazer e criar valor, né? Então, conhecimento, habilidade e resultado. Na linha vertical, a gente tem a sua visão, a sua ambição, né? Aquilo aonde você quer chegar, essa definição de visão. O planejamento e a execução, né? A preparação, né? Como você está se preparando para as oportunidades, se você está passando pelos processos de mentoria que você tem que passar, se a execução de todo esse plano de carreira ele tá acontecendo. E quando a oportunidade surgir, você tem que estar preparado. Então, quando você está preparado e você conseguiu desenvolver uma carreira que criou valor, muito provavelmente você vai chegar no sucesso profissional e você será recompensado, não somente recompensas econômicas, mas recompensas pessoais e recompensas bastante satisfatórias. Então, esse, para mim, é um gráfico que eu tento manter na minha mente, na minha mentalidade, para eu seguir adiante, tentando gerar valor e aproveitar as oportunidades todas as vezes que elas aparecem. E como última frase, mensagem final, né? Em algum restaurante de São Paulo em 2015, eu perguntei eu desabafei para o Celso, dizendo: Celso, eu não sei qual é o meu plano de carreira. Eu já trabalhava há muito tempo, já tinha uma carreira longa, já tinha virado um executivo e tal. E falava, né, dentro dessas reflexões que a gente sempre faz, né? Puxa, eu não tenho um plano de carreira. E o Celso, ele me disse uma coisa que marcou bastante, né? O seu plano de carreira é estar sempre preparado. Então, é isso, né? Resumindo tudo aquilo que a gente falou, esteja preparado, porque a oportunidade ela só vai se concretizar para quem está preparado. E a preparação é um conjunto daquilo que você sabe, daquilo que você sabe fazer e daquilo que você faz. Tudo isso misturado com um pouco de fé, com uma boa comunicação, um bom network. Eu acho que se você fizer bem esse roteiro básico que a gente trouxe aqui, certamente você vai atingir o sucesso profissional. E o sucesso profissional é algo que todo mundo merece, né? É algo que todo mundo... Porque o ser humano, como ser integral que é, né? A gente não consegue desassociar vida pessoal de vida profissional, é tudo uma coisa só. Então, parte do processo de felicidade é a gente ter um trabalho, uma atividade profissional que nos deixa feliz e que nos engrandece. Bom, era isso que eu tinha para falar, Celso. Excelente, Gustavo. E primeiro, deixa eu te agradecer por sua generosidade, né, ter falado tanto e ter colocado a gente também
na sua jornada, de alguma maneira, que sempre foi muito prazeroso, né? A gente ter conversado, ter trocado ideias, ter revisitado conceitos, discutido conceitos e ver como que é muito fácil a gente ajudar a lapidar um diamante, né? Difícil é quando o diamante não quer ser diamante, né? Então, primeiro o diamante precisa querer ser diamante. Então, queria te agradecer muito a sua generosidade. A gente sabe que você está nesse processo de transição, de mudança de país, inclusive, com a família, e a coisa não está nada... Não é tranquilo, né? Não é um processo, mas para você a gente sempre sabe que é sempre muito tranquilo, a forma que você encara os desafios, né? Então, obrigado de novo. E a gente ainda tem aí uns 2 minutos, uns 3 minutos, se alguém quiser colocar alguma pergunta no nosso chat, né? Porque a gente não consegue, infelizmente, abrir para conversa, né? Então, se puder escrever lá no chat, a gente vai agradecer. Bom, e queria aproveitar, Celso, para te agradecer e também dizer para a plateia virtual, né, que eu estou lá no LinkedIn, Gustavo Almeida. Se alguma coisa não ficou claro, se alguém precisa ou deseja continuar debatendo o que a gente falou aqui, faça contato comigo, faça contato com a CLP, né? Uhum. Também adoro esse tipo de conversa e adoro ajudar as pessoas e contribuir para que a gente tenha profissionais cada vez mais capacitados e habilitados para fazer esse nosso país evoluir bastante. De uma maneira diferente também, né? E só para lembrar vocês, nós vamos disponibilizar para quem mandar um e-mail para nós, né? Que é um white paper do Como Ser Feliz no seu trabalho, que, como eu comentei no começo, foi uma coautoria do Wilson Olivieri e eu, que nós começamos com esse primeiro white paper e depois isso gerou essa série de webinários. Né? E também nós podemos enviar para vocês uma cópia da apresentação do Gustavo, que a gente olhou, Gustavo, e você colocou isso de propósito, né?